Bom, a Marinha ela tem uma contribuição com o seu grupamento operativo, que por sinal também aumentou o seu efetivo no ano 2010, né? E o grupamento operativo trabalha de uma forma completamente integrada às unidades do Exército. Ele tem uma área de responsabilidade ali em Cité Militaire, né? E foi absolutamente importante em todas as missões recebidas pelas tropas brasileiras durante todo o período. Nesse último ano, o grupamento atuou decisivamente ali na área dele, que é uma área grande, né? Com essa parte do apoio à assistência humanitária, tem obras interessantes de assistência que eles também dão prosseguimento, e fundamentalmente na parte de segurança, aonde tem o trabalho dos fuzileiros navais, muito bem realizado, com gente muito experiente, com muito conhecimento da área, e foram também nas eleições, participaram lá na ilha de Lagonave, fazendo o apoio logístico às eleições. Enfim, a Marinha trabalha muito fortemente e muito integrada com todas as tropas aqui no Haiti. Essa é uma barraca de descontaminação, localizada aqui no grupamento de fuzileiros navais. É um modelo único que só existe aqui, serve para a descontaminação do vestuário, do equipamento dos fuzileiros. Quando chegam das ruas, dos patrulhamentos, das missões, eles deixam seu material, suas roupas aqui e trocam por roupas limpas, para que eles entrem sem nenhuma chance de contaminação. Cólera está assolando o país nessa época, e mantenham a sua rotina aqui dentro do grupamento. Nós vamos conversar com o Tenente Thomas. Ele é responsável por um dos pelotões. Aqui ele vai nos explicar o funcionamento dessa tenda de descontaminação e nos mostrar um pouco do equipamento e como funciona isso aqui. Tudo bom, Tenente? Tudo bom. Aqui a gente utiliza a barraca realmente, como fora dito, para descontaminação. Toda a rotina nossa, a gente vem das patrulhas de qualquer missão, a gente inicia o processo com a lavagem da mão e com a limpeza dos botes. Vindo para cá, o militar ele adentra o compartimento e desequipa totalmente. Aqui temos local onde ele troca a roupa, e então ele, com a roupa trocada, ele se dirige para o banheiro para tomar o banho e terminar a higiene. Dessa forma, mantendo então a prevenção contra qualquer doença ou qualquer coisa similar venha acontecer. Vamos conhecer então essa barraca por dentro? Vem comigo. Quantas barracas existem aqui? Quantos fuzileiros costumam passar por essas tendas todos os dias? Explica um pouquinho pra gente como é esse processo diariamente. Correto. Nós temos ao total 8 barracas. Em cada barraca temos 30 militares, em média, nelas. Então, dessa forma, todos os militares possuem a sua barraca de contaminação, de forma a chegar de qualquer missão, possa se descontaminar. E aqui o funcionamento, então, é bem simples. O militar chega, retira o seu colete, retira o seu uniforme, retira boot e o capacete, ou seja, todo o material que esteja em contato com a rua. Dessa forma, ele retirando tudo, ele coloca o seu uniforme mais limpo e prossegue com a sua rotina de forma a estar descontaminado com toda a sujeira que venha a adquirir lá fora. Exalta a importância dessa barraca de descontaminação, porque hoje a gente vive um processo, um período de cólera que está havendo aqui no Haiti. Então, a barraca ela contribui de forma ímpar à prevenção da cólera, inclusive. E esse modelo está sendo adotado por outros quartéis, por outros militares aqui do país também? Sim, o grupamento ele iniciou com esse processo e vem sendo adotado por outras unidades também. Para a cólera,
foi preconizado tal fato, tal importância disso, como eu falei, de forma a evitar qualquer contaminação do militar com tal doença. Vocês vão conhecer agora o alojamento dos fuzileiros navais, como eles vivem aqui no Haiti, no grupamento de fuzileiros navais no Haiti. Aqui é como uma vila, tudo muito bonito, muito limpo, bem cuidado. Vocês podem ver plantas, tudo muito bem caprichado, tudo muito limpo, né? E essas casas aqui, os alojamentos deles foram construídos pela ONU, né, Tenente? Explica pra gente, isso aqui é resistente a terremoto, a furacão, vento, frio? Como que funciona esse estabelecimento? Bom, esses módulos que a ONU construiu são módulos pré-fabricados. Foram feitos para abrigar a tropa que aqui vai morar nesses próximos 6 meses. E são estruturas bastante razoáveis e oferecem um grau de conforto muito bom à tropa. E oferecem também uma segurança para a tropa, tendo em vista que passaram pelo terremoto do ano passado e não sofreram nenhum abalo. E oferece um grau de conforto bastante bom para a tropa que vai morar aqui. Tem ar-condicionado, ela possui, as camas possuem cortinas que dão um pouco mais de espaço privativo para o militar poder passar seus momentos momentos particulares, né, vamos colocar assim. Então, são módulos que oferecem ao fuzileiro naval um ambiente que ele pode passar aqui seus 6 meses com tranquilidade. E quantas pessoas moram aqui? Vocês têm estrutura para abrigar quantos militares? Nós temos estrutura para abrigar mais de 300 militares aqui na base. A gente consegue recebemos visitas constantes aqui na base. Então, posso dizer a você que nós conseguimos comportar aqui cerca de 330 militares. Essa vila bonita, limpa, clara, cheia de plantas, muito bem cuidados, seus jardins, é onde vivem os fuzileiros navais aqui no Haiti. São mais de 300 militares. Não vou falar números não, eu pergunto para ele. Tá. 1, 2, 3. Essa pequena vila, muito bonita, limpa, com plantas, jardins que você pode ver, é onde vivem os fuzileiros navais aqui no Haiti. Estamos no grupamento dos fuzileiros navais e aqui são os alojamentos deles. O tenente Vinícius vai nos contar um pouco de como funciona essa estrutura e quantas pessoas moram aqui, como que é tudo isso? Bom, os Corimex, como a gente chama aqui essas habitações, são módulos pré-fabricados que a ONU constrói para abrigar a tropa que aqui vai morar pelos próximos 6 meses. São módulos bastante confortáveis que oferecem ao fuzileiro naval um espaço para descanso, um bom descanso, possuem ar-condicionados, possuem um ambiente próprio para que o militar possa cumprir suas missões na rua e saber que na base vai encontrar um ambiente adequado para o seu descanso. E eles são muito fortes, né? Tem uma estrutura resistente a terremoto, a furacões, é isso mesmo? Eles possuem uma base com construção bastante boa, inclusive eles foram postos à prova no último terremoto, não sofreram nenhuma estrutura, ao contrário de outros locais da base que não tiveram a mesma sorte. Mas furacões, tivemos o caso do furacão Thomas que passou no Haiti há uns 2 meses atrás, também não sofreu nenhum tipo de abalo. E quantas pessoas vivem aqui? Como é essa divisão? Quantas pessoas vocês podem receber como visitantes também? Sim, a base ela tem espaço para comportar todos os nossos militares. Mas nós contamos com vagas extras para acomodar delegações, visitas, outras equipes que venham visitar a nossa base. Ao todo, podemos dizer que a base comporta cerca de 330 militares. O Vinícius Castro de Oliveira. Primeiro Tenente Fuzileiro Naval Vinícius Castro de Oliveira. Posto. Você é o que aqui? Eu sou oficial de pessoal e logística do componente de apoio de serviço a combate. Devagar. Sou oficial de pessoal e logística do componente de apoio de serviço ao combate. Tá bom. Seu posto e função aqui? Sou o primeiro tenente Flávio, sou encarregado do destacamento. De quê? Flávio Souza de Azevedo, sou encarregado do destacamento de transporte e manutenção do 13º Contingente. Quantas viaturas vocês têm aqui no grupamento de fuzileiros navais no Haiti? Que tipos de viaturas? Um pouquinho das características delas.
temos um total de 45 viaturas, sendo que nessas temos 7 viaturas Piranhas, 20 viaturas Land Rover, 16 viaturas Unimogs e 2 empilhadeiras Bobcat. E aqui é uma oficina, vocês cuidam da manutenção, equipamento, peças. Como que é o dia a dia de trabalho de vocês aqui nessa oficina? O dia a dia aqui do pessoal da manutenção que trabalha aqui na região do workshop, eles visam o reparo de pequenos reparos elétricos, panes elétricas e também alguns itens de manutenção corretiva, que seria panes também. Não tem problema, não tem problema. Pode ir. Depois a gente vê, né? Tá. E essas viaturas, elas são utilizadas aqui na cidade de Porto Príncipe, em outras localidades também, e como elas são empregadas? Essas viaturas, na maior parte do tempo, elas são utilizadas aqui na região de Porto Príncipe. Poucas vezes elas saem daqui da região, mas visando a região de fronteira, para levar pessoal, pega de material, próximo de República Dominicana. Falei demais, né? Não, pode falar. Não, mas vai ter que editar, é bom, falei demais. Então tá. Faz a mesma pergunta que Tá. eu falei demais. É que tem coisas que são mais sigilosas, né? E como é o emprego dessas viaturas? De novo. 1, 2, 3. E como essas viaturas são empregadas? Qual é a rotina, né, de atividades desenvolvidas com elas? Na maioria das vezes, essas viaturas elas são utilizadas aqui na região de Porto Príncipe. A utilização dela é de forma geral, tanto as viaturas Piranha, Land Rover e Unimog, que elas servem para tanto a realização de patrulhas, como também a utilização de transporte pessoal, de materiais e outros fins. Tá. Então aqui na oficina, de novo, 1, 2, 3. Aqui na oficina, então, vocês têm toda a infraestrutura necessária para vários tipos de reparos e manutenção das viaturas? A manutenção que a gente realiza aqui é a manutenção de primeiro escalão. Aqui o pessoal da manutenção, eles realizam pequenos reparos mecânicos e panes elétricas e alguns consertos nos pneus, com a nossa borracharia visando também as características do terreno aqui de Porto Príncipe, que o asfalto é muito acidentado, principalmente depois do terremoto. Aqui na manutenção, a gente pode verificar aqui o nosso pessoal trabalhando. Essa daí é uma viatura Unimog, que é uma das panes normais que ela visa, que ela costuma dar. E aqui a manutenção geralmente que a gente realiza é de primeiro escalão, e sendo a manutenção corretiva e a preventiva. A preventiva geralmente é realizada de 6 em 6 meses, visando o desgaste excessivo dessas viaturas. E a manutenção corretiva é de acordo com o desgaste e as panes inoportunas dessas viaturas. Nós estamos numa viatura blindada da Marinha do Brasil, conhecida como Piranha, aquela mesma empregada na operação do Complexo do Alemão, no Rio de Janeiro. Aqui, a nossa missão agora envolve 16 militares em 2 viaturas Piranha e nós estamos a caminho do campo de desabrigados Jean-Marie Vincent, que é um dos maiores de Porto Príncipe, com cerca de 40 mil pessoas. O capitão 40 mil pessoas. Pronto. Aí a gente começa a partir daí. Capitão? Vilarmosa. Tá. Eu vou começar no Capitão Fuzileiro Naval Vilarmosa. Pode? 1, 2, 3. O Capitão... 1, 2, 3. O Capitão Fuzileiro Naval Vilarmosa está aqui conosco e vai nos falar sobre o emprego dessa viatura Piranha aqui em Porto Príncipe. Em que ocasiões é utilizada essa viatura, capitão? Bem, a gente utiliza essa viatura, né, em nossos patrulhamentos,
né, em situações, né, de manifestações, né, e favorecendo, de certa forma, a proteção blindada para as nossas tropas aqui no Haiti. E quais são as características dela? Como ela se diferencia em meio às demais viaturas? Tá. Então, 1, 2, 3. Essa missão em Jamarri agora, o que vai acontecer lá, o que nós vamos mostrar para o nosso público? Bem, chegando lá em Jamarri, como você mesmo falou, que é o maior, né, um dos maiores, e sim o maior campo de desabrigados aqui de Porto Príncipe, nós vamos fazer um patrulhamento junto com nossa tropa, vamos conhecer em loco, né, como as pessoas vivem lá naquele campo e vamos ter uma visão geral do campo de uma posição onde a gente consiga observar o campo como um todo. Hoje em dia, qual é a maior necessidade dessa população e como os fuzileiros tentam beneficiar, ajudar, apoiar esse povo? Bem, a gente está aqui, né, cumprindo a nossa missão, né, garantindo de certa forma o ambiente seguro e estável para eles, né, que é o que nós temos que fazer aqui, e a gente faz isso mantendo o nosso patrulhamento, né, e dando continuidade às nossas atividades sociais, atividades comunitárias junto a toda a população haitiana. Eles nos enxergam como amigos, como parceiros? Existe uma abertura para ter um maior envolvimento, relacionamento e vocês poderem cumprir a missão? Sim, a população haitiana olha a tropa brasileira, né, como uma tropa amiga, né, e isso tem facilitado muito, né, o desempenho das nossas atividades aqui nesse país. Okay. Sou o capitão-tenente de Fuzileiro Naval Barroso, eu sou oficial de inteligência do grupamento operativo de fuzileiros navais no Haiti e comandante da equipe de comandos anfíbios. Nós estamos aqui no campo de Jamarri Vicente. Esse campo, ele tem é o maior campo da região de Porto Príncipe. Ele foi ocupado pelos militares, ele está sendo realizado atividades militares aqui desde julho desse ano. Do terremoto até julho, o componente militar não tinha acesso ao campo porque foi dado prioridade às ações comunitárias que eram realizadas pelas ONG. Depois disso, durante esse tempo que a Força Militar não entrou no campo, o campo atingiu alguns índices, um índice bem alto de violência, que a partir do nosso trabalho, que se iniciou em julho, até agora, o grupamento operativo vem realizando um esforço bastante grande de inteligência, tanto na área de inteligência como de operações, para garantir a estabilidade e a segurança do campo. Diariamente vocês circulam por aqui, como é a rotina de trabalho de segurança e patrulhamento dessa área? O campo recebe tropa todos os dias, com patrulhamento durante o período diurno e noturno, todos os dias. E quais são os principais problemas, o que vocês enfrentam aqui? A maior dificuldade do campo em virtude da grande quantidade de pessoal, identificar os elementos da força adversa. Então esse é o maior trabalho que a equipe tem para desenvolver, estabelecer a segurança aqui do campo, mas com o apoio da seção de inteligência isso vem sendo minimizado. De um ano para cá, desde o terremoto, né? O que vocês podem falar sobre a quantidade de violência e quais são os principais problemas enfrentados aqui? Existe prostituição, furto, coisas são roubadas, morte, o que acontece? Qual é o perigo desse lugar? Sim. Devido à vulnerabilidade das habitações, existia um grande número de assaltos, devido à facilidade que se tem de entrar nas barracas, não tem tranca, não tem nenhuma proteção. E existia também, antes da entrada da Força Militar, um número alto de denúncias de violência contra a mulher. Após isso, esses índices vieram diminuindo, a gente começa a ver um número maior de pessoas na rua, as crianças já andando pelas ruas principais, isso inclusive no período noturno. E como é a receptividade do público aqui? Eles ficam assustados, eles ficam com medo de vocês, eles se sentem seguros? Como é que é isso? Não, muito pelo contrário, a receptividade no campo ela é muito boa. Inclusive, eles colaboram muito com o nosso trabalho aqui. Então, desde a nossa entrada, eles colaboram informando quais são os maiores problemas deles. E sem essa contribuição deles, como eu falei, existe uma grande dificuldade de identificar os elementos da força adversa aqui no campo e sem essa contribuição deles nós não conseguiríamos fazer o nosso trabalho. Quantos fuzileiros navais trabalham aqui? Aqui esse efetivo ele varia de acordo com a necessidade. Fica um efetivo de aproximadamente 12 militares
na região no período noturno e patrulhamento. Existem patrulhamentos que variam do efetivo de 8 a 12 militares, dependendo da situação. Podem acontecer operações de maior vulto, em que esse efetivo é bem maior. Em um dia, contando os patrulhamentos da manhã, da noite, um dia, quantos fuzileiros navais passam por aqui? A população pode contar com a segurança de quantos militares por dia? Aqui, no mínimo, a pior situação da presença militar aqui eles contam com a presença de cerca de 30 militares, no mínimo. Durante um dia circulam 30 militares no campo, na pior situação. Sendo que, como eu falei, podem ocorrer desencadeamento de outras operações que esse efetivo aumenta bastante. E vocês que estão aqui diariamente, né, por mais preparados que sejam, devem se emocionar, né, com algumas situações. O que vocês podem contar para a gente de cenas, de fatos marcantes que emocionaram, que marcaram vocês? Sim, a situação do campo ela é bem precária, tanto de higiene como de alimentação. Então a gente convive dia a dia com essa falta de higiene, o pessoal observa principalmente a saída da clínica de cólera, que existe de tempo em tempo, saem pessoas mortas com uma certa frequência do campo. Isso aí afeta bastante, afeta de certa forma o nosso pessoal, mas devido ao preparo, o pessoal continua mantendo o ritmo do trabalho, mesmo com esse nível de emoção. E aqui a maior parte do pessoal não tem emprego, eles vivem aqui no dia a dia com poucos recursos, muita gente em espaços pequenos e pouco alimento também. O que você pode relatar mais, descrever mais do dia a dia dessas pessoas que vocês acompanham e convivem aqui diariamente? Esse campo ele conta com a ajuda de algumas organizações não governamentais que fornecem água. Uma grande dificuldade aqui em Porto Príncipe, mas eles contam com esse apoio de água. Eles têm algum apoio de alimentação mais restrito, iluminação, eles têm banheiros químicos também montados por essas ONGs, principalmente no apoio de saúde. Então, o campo, apesar das péssimas condições sanitárias, é a maior dificuldade do campo, as péssimas condições de habitação, a população tem recebido um certo apoio, principalmente tanto do componente militar como das ONG. E vocês observam que tem aumentado o número de pessoas aqui, o número de casas, ou aos poucos essas pessoas têm conseguido sair do campo, reconstruir suas vidas, suas casas, com algum apoio? O campo ele vem se esvaziando com o tempo, muito lentamente. A gente gostaríamos que esse campo, que a vida em Porto Príncipe, retornasse à normalidade com mais velocidade, mas não. Nós observamos uma redução da quantidade de pessoas aqui, mas em passos muito lentos. Nada disso existia antes do terremoto, né? Não, a situação, esses campos de desabrigados começaram a se formar em virtude da perda de habitação relacionada ao terremoto. Aqui no campo de Jamarri-Viçan, nós conhecemos a Eliane, ela tem 19 anos, ela já é amiga aqui dos fuzileiros navais, eles sempre passam por aqui e fazem a proteção das casas, das famílias, seus filhos já são amigos deles. E ela diz que tem 2 filhos e vive aqui, né, nessas casas, nesses barracos. Aqui temos várias crianças ao redor. Eu acho que ela vende esse material aqui, balas, alho. É uma forma, né, de ganhar algum dinheiro. E ela vai nos mostrar a casa dela. Aqui no campo de Jamarri-Viçan, nós conhecemos